Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Ciríaco e hoje eu tô aqui para trazer mais um tema para vocês, um tema de extrema importância e relevância, que é sobre a inclusão nas escolas, né? Eu, enquanto psicopedagoga, eu tenho as minhas opiniões, né? Eu tenho as minhas questões. Enquanto dona de escola eu também tenho, porque eu consigo entender um lado e o outro, né? Como psicopedagoga, as indicações de adaptações e mediações e estratégias para esse aluno que tem necessidades educacionais especiais, mas ao mesmo tempo eu tento entender, né, o lado da escola, porque eu sou a escola, né? Eu também tô desse lado da escola, como dona e diretora, e também consigo entender os desafios que a escola tem para poder atender de forma excelente, né, de forma humana essa criança, né, esse aluno, esse indivíduo, porque a escola precisa atender essa criança nos seus aspectos cognitivos, nos seus aspectos sociais, emocionais, e nem sempre é fácil, né? Porque a gente tem uma demanda de profissionais da educação, como uma equipe, por exemplo, multidisciplinar, o médico, a família, a própria criança, a demanda da escola. Então a gente sabe que é extremamente desafiador, enquanto escola, né, trabalhar com todas essas necessidades educacionais especiais, porque a gente entende que não tem um protocolo para isso, né? A gente não pode tratar todo o TDAH da mesma forma, a gente não pode tratar todo o TEA da mesma forma, todo o TOD da mesma forma, e por aí vai, dentre outros transtornos que a gente recebe, né? E a escola precisa estar capacitada para isso, os profissionais precisam estar capacitados para isso, porque essa demanda vem aumentando cada vez mais. E, ao mesmo tempo, enquanto psicopedagoga, eu entendo essa necessidade, né? Quando a criança precisa ou não de ter um professor auxiliar, um mediador, alguém para estar ali acompanhando mais de perto esse aluno. E eu tô aqui para dizer assim que a gente pode, né, tornar, enquanto escola, enquanto profissional, psicopedagoga e estudiosa que sou, eu acho que a gente pode transformar a vida dessa criança, as coisas podem se tornar mais leves, né? Porque eu acho que quando você tem um ensino engessado, uma teoria de que é isso e não pode mudar, uma teoria de que é a criança, o aluno e a família que precisa se adaptar à escola, não a escola se adaptar ao aluno. Gente, olha só, eu tô falando aqui que eu entendo como escola todas as dificuldades, todos os desafios, todo o trâmite que precisa ser feito, né? Que muitas vezes a escola não consegue, porque envolve uma questão financeira também, né? Você imagina uma escola que tem 30, 40 alunos com necessidades educacionais especiais e cada um precisar de mediação, né? Porque o médico vai lá, necessita de mediação, né? Ok. Mas a escola poderia se posicionar também em relação a isso. O professor poderia se posicionar em relação a isso, né? Dizendo se aquele aluno, o professor que está convivendo ali com ele diariamente, né, dentro de uma sala por 4 ou 5 horas, ele pode avaliar se essa criança precisa de um professor auxiliar ou não. Porque nem todo TDAH precisa, nem todo TEA precisa, nem todo disléxico precisa. Então a gente precisa avaliar se de fato essa criança, né, precisa, esse aluno precisa de uma mediação. Mas muito antes de uma mediação, o que eu quero falar aqui, né, para vocês, enquanto dona de escola, enquanto profissional psicopedagoga que sou, especialista na educação especial inclusiva, tenho filhos, né? Eu tenho 4 filhos que têm necessidades educacionais especiais, que têm transtornos, né? Eu tenho isso, eu vivencio isso dentro da minha própria casa, não só nos meus atendimentos, não só com os meus alunos na escola. O que eu quero pontuar aqui é que fica muito mais fácil você conseguir atender a demanda daquela criança, daquele aluno, como? Um exemplo, tem uma criança que desregula na hora da prova, ou ela desregula depois dessa prova em casa, porque a prova para ela é
constrangedora, deixa ansiosa, deixa angustiada. Então, aquela prova, saber que ela vai fazer uma prova, deixa ela extremamente desregulada. Então, o que a escola pode fazer? Bom, então, enquanto escola, se a palavra prova, avaliação, deixa essa criança desregulada, o que a gente pode fazer? Vamos avaliar no dia a dia. Vamos avaliar com uma avaliação oral, sem que essa criança perceba que está sendo avaliada, né? Porque muitas vezes o aluno, ele precisa escrever para responder as questões, mas muitas vezes o aluno, ele não é tão bom, né? Ele não desenvolveu aquela habilidade tão bem na escrita para colocar suas ideias, mas de forma oral consegue. Eu, por exemplo, sou muito melhor na escrita do que falar, né? Muitas vezes eu me sinto insegura, muitas vezes eu acho que eu não estou transmitindo aquilo que eu preciso transmitir, muitas vezes todo o conhecimento que eu tenho eu acho que eu não consigo transmitir. Então, assim, ao mesmo tempo acontece com cada um. Então, a gente precisa, eu tô falando isso, gente, não em relação a todos os alunos típicos e atípicos, não. Alunos típicos que, de repente, tem alguma questão emocional, ele vai fazer a prova, mas a escola também precisa fazer uma determinada adaptação para a gente atender essa demanda. Então, essa mensagem que eu quero deixar, né, como profissional, como psicopedagoga, como dona de escola, saber que, falar que eu consigo entender plenamente o lado da escola e falar que eu consigo também entender plenamente o lado da família. E qual é a ideia disso tudo? Parceria. Sem parceria a gente não chega em lugar nenhum. Desafiador quando a família não aceita que a criança tem alguma necessidade especial. Desafiador quando a família coloca toda a responsabilidade para a escola. Desafiador quando a sua equipe não é capacitada e não vai conseguir atender aquela demanda de alunos típicos com atípicos. Então, são desafios diários. Então, se não houver a parceria dessa equipe multidisciplinar, da família e da escola, de um conseguir entender o lado do outro, gente, tudo vai fluir de uma forma maravilhosa. Tudo vai fluir da melhor... Porque qual é o objetivo? O objetivo é a criança. O meu objetivo enquanto dona de escola é atender aquela criança. Muitas vezes o que o responsável quer para aquela criança não é o que aquela criança precisa. Então, a gente precisa ter um olhar cuidadoso. A gente não pode dar diagnóstico, a gente encaminha. Nem eu, que sou psicopedagoga, se eu estou ali fazendo meu papel de dona de escola e diretora, eu não posso dar uma hipótese diagnóstica. A gente tem que ter um cuidado para a gente tratar e falar com essa família. Então, eu quero deixar aqui mais uma vez claro que sem parceria a gente não chega em lugar nenhum, tá? Vamos zelar e prezar o lado dessas crianças que cada vez mais estão vindo com questões não só cognitivas, mas questões psicológicas e emocionais, fatores externos que estão refletindo na educação e no ensino dessas crianças. Vamos pensar nos nossos filhos como seres humanos, vamos respeitar os nossos filhos, vamos respeitar as instituições de ensino, vamos respeitar os profissionais, cada um na sua área, cada um fazendo o seu papel, a criança vai desenvolver da melhor forma possível. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Um grande beijo e até a próxima.